Olá, meus amigos, tudo bem? Eu queria ler o texto da Palavra de Deus com você. Olha comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16, diz assim: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus é essa luz que raiou, que brilhou para aqueles que estavam, como lemos aqui, na sombra da morte. O que é estar na sombra da morte? Existem pessoas que talvez estejam assim, debaixo da sombra da morte. Por exemplo, talvez não conseguiram superar a perda de alguém. É claro que a perda de alguém é algo muito duro, muito triste. Mas nós precisamos superar, nós precisamos dar a volta por cima. Mas há pessoas que... Eu conheci uma senhora uma vez que estava há 5 anos, o marido dela já tinha partido, e ela vivia ainda como se ele tivesse morrido ontem. Ela não tinha conseguido superar, mesmo 5 anos depois. Eu lembro que eu disse isso a ela: senhora, você sair debaixo da sombra da morte. Ou seja, a morte do seu marido ainda está trazendo um reflexo de tristeza para você até hoje. É claro que você não vai esquecer que você perdeu um ente querido, mas Deus pode curar suas lembranças de modo que você se lembre, mas não sofra. Tem gente que está debaixo da sombra da morte porque não conseguiu superar a perda de alguém. Às vezes está debaixo da sombra da morte porque fica pensando assim: puxa, eu acho que eu vou morrer. Me lembro um homem que ele dizia: eu não passo dos 50 anos. Eu dizia para ele: mas por que você diz que não vai passar dos 50? Ele dizia: algo me diz que eu vou viver só até 50 anos. Então ele vivia a vida intensamente, pensando assim: bom, vou morrer quando eu fizer 50, então deixa eu gastar, deixa eu desfrutar a vida. Mas quem é que disse isso para ele? Deus não foi, porque a Bíblia garante pelo menos 70 anos de vida, não é assim? A Bíblia diz que o mínimo 70 anos a palavra de Deus me garante, então. E podendo passar disso, né? E pregando para ele, falando de Jesus para ele, esse homem, ele abandonou isso, ele tirou isso da cabeça dele e já está com bem mais de 50 anos e vivendo bem para a glória de Deus. Mas quem é que disse isso para ele? Ele estava debaixo da sombra da morte, achando que ia morrer naquele momento. Tem pessoas que ficam com o coração aí acelerado, não é assim? E parece que vai morrer, uma sensação de morte mesmo, sabe? Algumas são até atraídas por coisas de morte, gosta de caixão, gosta disso, gosta daquilo. Tem gente que está debaixo da sombra da morte, ou vive dizendo que vai morrer, né? Pessoas que chegam a dizer assim: olha, a minha família, eu já deixei tudo preparadinho, eu tenho casa, eu tenho carro, porque se eu morrer a qualquer momento, se eu morrer... Tem pessoas que vivem dizendo o tempo todo que vão morrer, acreditando que vão morrer, sabe? Estão debaixo da sombra da morte e não sabem. Bom não é estar debaixo da sombra da morte, não. Bom é estar debaixo da sombra boa, a sombra do Onipotente. No Salmo 91, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus quer você não debaixo da sombra da morte, achando que vai morrer toda hora, aí coloca a coisa atrás da porta: não, alguém vai entrar aqui e vai me matar, ou eu vou morrer a qualquer momento, eu acho que eu vou morrer agora, acho que eu não passo do dia tal eu vou morrer, fica até marcando o dia para a sua morte. Que isso? Deus quer você vivendo. A Bíblia diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, a luz brilhou. Jesus é essa luz que quer brilhar para você, que talvez está achando aí, né, que vai morrer agora e fica naquela tensão com respeito à morte, né, o tempo todo pensando assim: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Jesus tem uma bênção de vida para você. Coloque sua vida diante de Deus e viva, desfrute, porque Deus tem o melhor para você. Quando eu estou debaixo da sombra do Onipotente, é diferente. Quem é onipotente? Deus, aquele que tem todo o poder nas mãos. Bom é estar debaixo da sombra dele. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas quando eu morrer eu sei que eu vou para o céu. O salmista Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e meu cajado me consolam. Davi não tinha medo da morte. Olha, se ela vier, ainda que eu andasse pelo vale da morte, não tem problema. Então, não seja essa pessoa que vive debaixo da sombra da morte, com medo da morte, ou achando que vai morrer o tempo todo, preocupado com isso, vivendo assim, esse desespero. E não, esteja na sombra do Onipotente. Ali você vai viver em nome de Jesus. O apóstolo Paulo declarou certa vez: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava dizendo: olha, para mim eu quero é viver. Eu estou em Cristo, eu estou vivendo, estou feliz, estou na presença de Deus, estou fazendo a obra de Deus, estou trabalhando para Deus, estou ganhando almas para Deus, eu estou feliz com Deus.
né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer com Cristo, eu vou para o céu, eu estou salvo. Então Paulo estava tranquilo quanto a isso. Saia debaixo da sombra da morte e venha para a sombra do Onipotente. Esteja debaixo da sombra de Jesus. Essa sombra é abençoada, hein? Na sombra do Onipotente você pode ficar tranquilo. Mal nenhum vai acontecer com você. O sol, como diz o salmista, o sol não vai te incomodar. As provas, as lutas, as dificuldades não vão incomodar você se você estiver na sombra de Deus. Na sombra de Deus tem vida para você e para mim, em nome de Jesus. Saia então debaixo da sombra da morte e venha para a sombra do Onipotente, porque essa sombra é bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Deixa eu fazer a oração com você. Pai, abençoa essa pessoa que está comigo no vídeo, que talvez o tempo todo pense que vai morrer, pensa que a vida dela vai ser tirada. Essa pessoa que vive declarando isso o tempo todo, meu Deus, em nome de Jesus eu oro. Coloca a mão sobre essa pessoa, guarde essa pessoa em nome de Jesus, traga a ela a tua bênção. Transporte-a, ó Deus, da sombra da morte para a sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.